Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Vinda de Jesus e Juízo Final. Confira as provas. O sistema religioso, muito confuso, espera Jesus voltar e espera um juízo final acontecer em um futuro próximo. Há também alguns irmãos da graça de Deus confusos em relação a este assunto, mas não estou aqui para julgar nenhum deles, pois é só uma questão de tempo para que o Espírito Santo revele a verdade a todos aqueles que Deus escolheu para receber a graça de Deus. Hoje você que está assistindo este vídeo vai iluminar a sua mente sobre este tema. Mas antes, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa receber os próximos vídeos da TV Evangelho. Continuando, o sistema religioso diz que o juízo final e a volta de Jesus ainda vai acontecer em um futuro próximo. E é sobre isso que vamos falar hoje, para mostrar evidências da vinda de Cristo e do juízo final que aconteceu nos anos 70 DC. Sei que o sistema religioso vai contestar. Eles não concordam com o que apresentam neste vídeo, com o entendimento do Evangelho da Graça, pois estão com os olhos vendados. E esta revelação não chegou até eles ainda. Mas vamos em frente, pois a graça de Deus não é para todos. Saiba que é ensinado nas igrejas de hoje que João escreveu o livro do Apocalipse por volta dos anos 95 e que ele foi preso pelo imperador Domiciano. Mas se começarmos a juntar as peças e pesquisar um pouco mais, veremos que não bate o que eles dizem. Jesus apareceu para João na ilha de Patmos antes dos anos 70 DC, por volta dos anos 67 a 69. Foi quando Jesus Cristo pediu a João para medir o templo antes de sua queda, pois o templo ainda estava de pé, e o templo caiu nos anos 70 DC. Saiba que o imperador Nero César foi quem prendeu João na ilha de Patmos. Nero César foi a besta do Apocalipse, pois o nome dele transformado em números dá 666. E é justamente o que diz a Bíblia. Ele morreu por volta do ano 68 DC. E em seguida veio o ano dos 4 imperadores. Cristo Jesus pediu para João medir o templo e falou para João que uma parte do templo seria dado aos gentios. E isso foi realmente o que aconteceu. Os romanos, que eram os gentios, comandado pelo Marechal Tito, invadiu Jerusalém e destruiu o templo nos anos 70 DC. Eles dominaram Jerusalém por 42 meses. Confira o que está escrito em Apocalipse 11, versículo 1, que prova isto. Veja, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Versículo 2, mas deixa o átrio que está de fora do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja que este versículo relata o que eu falei. Agora, meu amigo, isso aconteceu? Claro que aconteceu. Está escrito no livro A História dos Hebreus, do escritor Flávio Joséfo, que viveu na Grande Tribulação. Fica bem claro que Jesus veio nos anos 70 DC. Veja o que diz em Hebreus 8, versículo 10, que diz o seguinte: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará mais cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então vemos aqui, neste versículo,
que Deus fez um novo pacto com o povo de Israel e colocou as suas leis no seu entendimento e em seu coração, para que não houvesse mais necessidade do homem ensinar ao outro sobre a palavra de Deus, pois todos conhecem a Deus. Agora fica uma pergunta: quando aconteceu tudo isso? Na verdade, aconteceu nos anos 70 DC, quando Cristo veio e houve o juízo contra Israel. Foi quando ele voltou para julgar os judeus pelo assassinato dos profetas. Flávio José falou desse acontecimento em seu livro, A História dos Hebreus. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 3, que diz o seguinte: sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não como tinta, mas como o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Sendo assim, meu amigo, as mensagens que passamos para você são mensagens que veio do nosso coração, escrita por Deus, que nos revela uma verdade que vem sido distorcida e escondida há muito tempo pelo sistema religioso, para que você não saiba, para que você não possa conhecer toda a verdade, pois eles não querem que você conheça, pois eles sabem que assim você se libertará do sistema corrupto da religião e ficará com a sua mente iluminada. Veja o que diz em 1 Pedro 4,17, que diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedeceram ao Evangelho de Deus? Veja que Pedro, ele estava preocupado com as pessoas que desprezaram a palavra de Deus, o Evangelho da graça. Pedro falava do juízo final, o qual era o julgamento do povo judeu e que estava próximo. Portanto, as palavras de Pedro são evidências bem concretas que o juízo final se deu nos anos 70 DC, quando Jesus voltou para julgar o povo de Israel. Veja mais evidências em Mateus 24:1, que diz: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Versículo 2. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja, meu amigo, e as palavras de Jesus se realizou. O templo foi derrubado pelo Marechal Tito nos anos 70 DC. Cristo fez se cumprir as suas palavras e as palavras dos profetas. Ele derrubou o templo físico de pedra e de tijolos para erguer um templo espiritual, que é o reino de Deus. Hoje o sistema religioso constrói um templo de tijolos e pedras e quer que você adore naquele lugar. Isso não tem cabimento, pois o templo hoje somos nós, que é onde o Espírito de Deus habita. Veja o que diz o versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos queriam saber quando seria o fim dos tempos, quando seria a vinda de Jesus e o juízo final. Então vamos ao contexto que esclarece tudo, que está em Mateus 24:34, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Agora me diga, é em verdade ou é em mentira? Por quê? Jesus disse que é em verdade. Ele estava falando a verdade. Então é a palavra dele contra a palavra dos crentes hoje, que diz que será em outra geração. Pelo que eu sei, uma geração é aquele tempo que um povo vive e depois se vai e vem outra geração. E a geração de Jesus acabou nos anos 70.
para ele e todos os seus apóstolos, porque todos eles morreram até os anos 70, menos o apóstolo João. Ele disse bem claro que todas as coisas iriam acontecer naquela geração, como realmente aconteceu nos anos 70 DC. Mas hoje as igrejas do sistema religioso e até o cinema mostra que vai acontecer numa geração futura. E isto é uma grande mentira. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelada o homem do pecado, o filho da perdição. Agora veja, meu amigo, a apostasia aconteceu quando Israel sofreu perseguições pelo Império Romano. Naquele tempo, tudo começou com o imperador Nero e depois continuou pelos 4 imperadores nos anos 69, no qual Vespasiano foi o número 4, e ele enviou o seu filho, Marechal Tito, para destruir o templo por volta dos anos 70. E Marechal Tito invadiu Jerusalém com o seu exército. Ele destruiu o templo e se assentou no trono de Deus, se dizendo ser Deus. Agora veja o que diz em 2 Tessalonicenses, versículo 4. Diz o seguinte: aquele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como um Deus. Então, isso aqui já confirma que aconteceu nos anos 70, que relata o escritor Flávio Joséfo em seu livro A História dos Hebreus, que é o que está escrito como apresenta este versículo. São evidências fortes e não há como contestar tudo isso. Confira o que diz em Daniel 9, 26, que diz o seguinte: e depois de 62 semanas se cortará o ungido e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Perceba que este versículo de Daniel, no capítulo 9, versículo 26, relata exatamente o que aconteceu nos anos 70, sobre a invasão de Jerusalém, quando o Marechal Tito invadiu a cidade santa e destruiu o templo. Perceba que neste versículo, mais uma vez, há evidências incontestáveis, que diz: o povo do príncipe. Porém, fica uma pergunta: quem era este príncipe? Na verdade, era o Marechal Tito. E o povo? Quem era este povo? Era o exército romano, que dominava o mundo naquela época. Ele era imbatível. E ele invadiu Jerusalém, comandado pelo Marechal Tito, enviado pelo seu pai, o imperador Vespasiano. E foi realmente isto que aconteceu. Marechal Tito era um príncipe, filho do imperador Vespasiano. Ele invadiu Jerusalém e deixou a cidade devastada. Agora veja, meu amigo, como tudo se encaixa. O profeta Daniel não conheceu Pedro nem Paulo, mas ambos falaram as mesmas coisas, e as profecias que eles falaram se cumpriram. Saiba que João também escreveu sobre isso, sobre a vinda do Senhor. Veja o que diz em Apocalipse 1:19, que diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. E Lucas também escreveu, dizendo o seguinte: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E foi isso que aconteceu. Portanto, todos esses versículos provam que Jesus voltou nos anos 70 DC e que naquele tempo houve o juízo final.
o julgamento do povo judeu. Leia o livro História dos Hebreus, pois tudo bate com o que eu estou mostrando para você hoje. Então você entenderá melhor. Creio que agora você está com os olhos e a mente iluminada a respeito deste tema. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.